Hey everybody, I am Teacher Marina e eu tô aqui mais uma vez porque a gente tem outra convidada super especial no canal hoje e ela é uma aluna que é livre, inquieta, inspirada porque ela faz parte da Talkers, ela é aluna da escola e ela vai compartilhar com a gente as experiências que ela pode ter a partir dos idiomas que ela já aprendeu. Welcome, Maria. Hi, how are you? É um prazer te receber aqui e eu tenho certeza que as histórias que tu vai contar, a experiência que tu vai compartilhar com a gente podem despertar o sonho de outras pessoas a se dedicar mais ao inglês ou de repente aprender uma outra língua, né? E também a explorar outros lugares do mundo e aproveitar para a consciência e o que já aprendeu de outros idiomas. Então, Maria, vou pedir para ti primeiro te apresentar, por favor. Ok, então eu sou Maria Lúcia, ou Maria, tenho 25 anos e hoje eu sou formada em Viticultura e Enologia pelo Instituto Federal de Bento Gonçalves. Também fiz graduação de sanduíche, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois na Itália, na Toscana, né, na Università degli Studi Agrari di Firenze. Hoje eu estudo gestão da qualidade, faço MBA em marketing, finanças e empreendedorismo e estudo francês. Estuda francês na Talkers. Eu ia falar com a teacher, não. Mas quem é a prof? Ana Carolina. Com a Ana. Também já tive o prazer de ser aluna da prof. Ana. Ok, então, Maria, conta pra gente. Tu já contou que tu começou a falar um pouquinho da tua história com a tua graduação, né? Que tu disse que tu é enóloga, e aí tu fez uma parte da tua graduação fora do país. Conta um pouco sobre essa experiência, por favor. Então, não foi a primeira vez que eu saí do Brasil inclusive. Em 2014, um ano antes de ir para a Itália, eu fui para Mendoza, para a Argentina, apresentar um congresso. Então, okay. E aí tu já era aluna da Talkers quando tu foi? Não, ainda não era aluna da Talkers e não sabia, eu recém tinha começado a ter contato com o inglês e nunca tinha tido contato com o espanhol. Então eu era livre, inquieta e inspirada. Eu dei a cara Foi para Mendonça para apresentar, enfim, mas sem o conhecimento de fato da língua. Exatamente. A única língua que eu tinha conhecimento era o italiano, mas isso às vezes prejudica no espanhol porque muitas palavras são falsas amigas. Sim. Então, foi bem complicado no começo, acho que eram 6 meses que eu tinha começado a estudar inglês. A sorte era que a gente estava com professores, então a gente não precisou se virar totalmente, assim. Mas sim, na hora da apresentação, eu tive que apresentar em inglês, obviamente, porque a OIV, que é a nossa Organização Internacional da Uva e do Vinho, ela tem 5 idiomas principais. Agora vai ter alguns a mais daqui a um tempinho. Então é o inglês, o espanhol, o italiano, o francês e o alemão. Ok. Então, tinha que ser uma dessas línguas. Exatamente. E aí, na minha cabeça, eu pensei, bom, já que fiz um trabalho e era short communication, que era até 15 minutos para a gente se apresentar, eu vou fazer em inglês, porque eu consigo atingir mais pessoas. Só que eu não sabia falar muito em inglês. Daí eu fiz toda a apresentação, decorei a maior parte da apresentação, eu escrevia na linha da frase, escrevia como se pronunciava, como se falava, e eu fiquei assim, semanas treinando na frente do espelho. Sim. E eu falei, bom, vou apresentar em inglês, tranquilo. Se tiver perguntas, eu vou tentar responder em italiano, que era a minha segunda língua. E eu podia porque tinha os tradutores, então era mais fácil até para eles traduzirem o que eu estava falando se eu falasse com algum entendimento a mais em algum idioma que eu dominasse um pouquinho mais. Sim, claro. Mas isso fazia desde 2012 que eu não estudava mais italiano, então a gente foi deixando para fazer a faculdade. Então eu falei, bom, eu vou na cara e na coragem. Então, essa primeira vez que tu foi para lá foi em 2014 que tu mencionou, né? Isso, em Mendoza, daí na Argentina.
Que aí foi tua primeira experiência, assim, fora do Brasil, é isso? Exato. Uhum. Certo. Então, ali teve muitas coisas, assim, incríveis que aconteceram, principalmente na questão de aprendizagem, assim, porque eu apresentei o trabalho incrivelmente, assim, eu acho, né? Não era, nossa, que inglês maravilhoso, mas para mim foi uma superação muito grande. Aham. E eu achava que ninguém ia fazer perguntas, até porque eu tive a sorte, além de tudo, tem gente olhando por mim, que o presidente da banca falava em italiano. Ah, ótimo, daí já te Exato. ajudou bastante. Aí eu lembro assim, como se fosse ontem, eu tava tremendo, que eu não conseguia parar. E eles me chamaram, que era a vez de apresentar, e eu tava longe, né, do palco. Eu lembro que ele falou, dov'è questa ragazza? Ah, é qui, allora andiamo. Eu lembro como se fosse hoje, assim, eu ainda ouço a voz dele. E aí Ah, entendi, eu disse, tô aqui, respondi para ele em italiano, apresentei o trabalho e depois pedi se tinha alguma dúvida. E aí uma aham. francesa fez uma pergunta para mim, uma professora da uma universidade francesa, da França, né, universidade francesa. E daí disse, bom, eu pedi desculpas para ela e eu que eu ia responder a pergunta em italiano, que era uma das minhas línguas que eu entendia mais, né? Tu se sentia Aí ela segura. trocou, exato, ela trocou os tradutores, que eles têm os tradutores oficiais, né? Aham. E aí eu respondi ela em italiano. E saiu perfeitamente, assim. Sim, óbvio. Que legal. Então, né, só nessa viagem tu tava num lugar onde a língua falada era espanhol, Uhum. apresentou em inglês e respondeu as perguntas em italiano de uma francesa. Que, inclusive, são todos os idiomas que eu sei até agora. Eles estão aprendendo, mas Eu são ia te todos os idiomas pedir, que eu estou. porque foi justamente que eu pensei, se isso teve influência nas escolhas dos idiomas que tu estudou depois, né? Porque o italiano era o que tu dominava. E aí depois as línguas que tu escolheu para estudar foram essas que tu ainda não se sentia tão segura assim, pelo menos, né? Sim, e por incrível que pareça, eu acredito que foi coincidência, na verdade. De repente tem um subconsciente aí dizendo, olha, Eu aquela tua acredito que primeira experiência foi com essas línguas, quem sabe a gente não corre atrás delas. eu vou saber todas. Depois do alemão a gente dá um jeito. É verdade. Ok, aí depois então tu voltou para o Brasil e Isso. aí foi aí que tu entrou em contato com a Talkers, que tu teve tua primeira experiência ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Porque naquela época eu morava em Bento Gonçalves. Então tinha uma escola de idiomas que era muito próxima à pensão onde eu morava. Eu morava numa pensão de estudantes. Então eu continuei naquela outra escola por mais um ano, se eu não me engano. Fazendo Até ir inglês. para Itália. Isso, fazendo inglês. E aí Aí até eu ir foi para Itália. para a Itália. Isso. Então, agora sim, então, como que foi essa experiência na Itália? Onde que tu ficou e o que tu fez lá? Tá, então, eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, que foi o último edital que teve no Brasil, e eu fiquei em Firenze, que é a capital da Toscana. Então, eu estava, assim, pertinho de um paraíso, digamos assim. Já comecei a pesquisar filme, já pesquisei música, foi, nossa, vendo tudo. Eu, Mas, eu fui para Firenze também, quando tive a oportunidade de é, conhecer. Sim, ai, é lindo, né? é bem. E daí eu não sabia, eu não era fluente em italiano, até porque eu fazia tempo que eu não estudava, mas dizem que a gente grava bastante, né? Tudo fica guardadinho nas gavetinhas aqui dentro. É, Daí eu falei, bom, eu vou começar devagarinho. Todo mundo dizia que os italianos eram super mal entrados, grossos, assim, né? E eu disse, bom, não vou mostrar os dentes, né? Eu vou sorrir se eles sorrirem pra mim. E eu fui lá e não tive problema com ninguém, assim. Tem muita sim. história engraçada, se vocês quiserem ouvir. A gente pode ficar ali, ó, conversando até. É o estereótipo, né? É o que a gente fala do estereótipo do italiano, né? A gente escuta muito, que o italiano é grosso, como eles também escutam do brasileiro, que o brasileiro só escuta samba, que joga, todo mundo joga futebol, né? Então é por conta disso, assim, os estereótipos, eles nos enganam bastante, né? E a gente acaba se surpreendendo quando a gente sai daqui, porque na verdade essa não é a realidade de fato, né?
Exatamente. E aí tu foi para lá, então, para fazer uma parte da tua graduação. Isso, eu posso contar a primeira contato que eu tive com o italiano? Pode, claro, conta. Foi muito engraçado, inclusive. Tomara que a polícia da Itália não o veja assim. Tá bom, a gente vai cuidar para eles não terem acesso. Até se tu quiser contar essa parte depois. Fica à vontade. Então, quando eu cheguei lá, no aeroporto de Roma, é que meu voo era de São Paulo a Roma, se não me engano, direto. Eu peguei peguei a minha mala, saí do nosso avião, fui para fazer check-in, tudo certo. Daí, quando eu desembarquei lá em Roma, que a gente teve que passar pela alfândega, eu nunca tinha passado pela alfândega, nunca, porque para ir para a Argentina, daquele lado a gente ia com a identidade, né? Sim. Aí eu cheguei lá, tinha um policial que ele estava olhando os passaportes, carimbando, e eu fui tranquila, assim, né? Conversei com ele pediu o que a gente ia fazer, eu falei que eu ia estudar lá Rama, pediu o que eu ia estudar, eu falei que era enologia. Então tu entende tudo de vinhos? Eu falei que sim. Ele disse, então tu pode seguir. Ok, fui eu lá, né? Disse, não, agora é alfândega, então. Daí eu fui, segui, em diante tinha uma porta e depois tinha uma outra passagem, um corredorzinho, assim, que dali eu vi o avião. Falei, pô, deve ser atrás da porta a alfândega. E eu fui crente que era lá. Aí eu esperei, ninguém me chamou. Bati e ninguém atendeu. E tentei abrir, estava trancada. Aí disse, bom, devem estar na hora de intervalo, né? Na minha inocência. Aí nisso eu vejo o policial vindo em minha direção e ele disse o que eu estava fazendo, né? Eu falei, estava esperando para ser a próxima a ser chamada. E nisso tinha um sinal na porta, um sinalzinho, tipo uma placa. E ele pediu para mim, sabe o que significa esse sinal? Aí eu falei, não, no teu país não tem isso. Eu falei, não que eu saiba. E era uma bolinha vermelha com um tracinho branco, que era proibida a entrada. E aí, não acaba ali. Ele virou pro lado, ele apontou para a parede e ele disse assim, e esse sinal tem no teu país? Eu falei, tem. Sabe o que significa? Eu falei, acho que sim. Aí ele falou, então tu pode ir. Era uma parede cheia de flechinhas que apontavam para o caminho do avião. Ela estava cheia de flechas, não era uma. Esse foi meu primeiro contato. Mas isso, eu acho que a questão do nervosismo, né? De quando a gente chega num lugar que a gente não conhece. Que idade tu tinha, Maria? Eu tinha, na época, 19 anos. 19. Então, tu era jovem, né? Era a primeira vez que tu estava saindo, assim, tudo bem, já tinha ido para Mendoza, mas estava ali tu disse que estava acompanhada de professor, enfim. E aí, tu estava sozinha num país que tu não conhecia, a gente fica perdida. Tem a questão psicológica também, né, que parece que faz com que a gente pare de pensar, assim, por alguns instantes quando a gente chega. Então, é super comum essas coisas acontecerem. A gente sempre comete gafes, né? Porque por mais que a gente estude e que a gente tente adquirir cultura de outros lugares, ainda não é a nossa, né? Então a gente sempre vai cometer algumas dessas coisas que depois elas são histórias pra gente contar, né? Isso, e o mais engraçado foi realmente isso, porque o policial ele não falou bravo comigo, ele riu no final, ele saiu rindo e falou, boa estadia. Aí eu assim, oi! E dizem que os italianos são grossos, não sei onde. E aí tu já tinha passado, então, pela alfândega e nem tinha percebido? Sim. Pelo menos o nervosismo de estar na alfândega não passei. Podia ser um outro. Se deu conta, né? Foi super tranquilo pra ti. Porque eu já contei em outros vídeos e em outros episódios de podcast, enfim, que a minha experiência com alfândega, todas as vezes foram traumáticas. Eu sempre tive problema. Então, eu sempre tive problema com a alfândega todas as vezes que eu tentei sair do país e que eu de fato saí, mas já acharam que eu estava traficando as minhas primas, já acharam que eu estava sendo traficada por alguém, já me deixaram numa salinha esperando 1h30 sem me dizer o porquê, sabe? Então, foram coisas malucas, assim, e sempre pode acontecer algo na alfândega que deixa a gente um pouco sem saber o que fazer, e é por isso que
quanto mais quando a gente vai sair, né? Quanto mais a gente estuda, pesquisa, melhor é. Exato. Ou muitas vezes quando a gente não domina o idioma, a gente fica muito nervoso e acaba ou falando coisa que seja mal interpretada às vezes. Isso. Então é bem importante a gente estar pelo menos seguro na hora ali do que a gente está fazendo e para onde a gente vai. É verdade. Isso aí. E aí, chegou então na Itália. E como foi? Eu lembro vagamente da gente pedindo táxi para ir até o lugar, né? Onde era, eu acho que no aeroporto não aconteceu mais nada de estranho. E aí foi tranquilo, a gente começou a ouvir bastante italiano até em nosso entorno. A gente tinha todas as diretrizes, eu tinha da universidade mesmo, então a gente ficou numa casa de estudantes. Só que a gente era em 3 meninas, eu fui sozinha até o aeroporto de Porto Alegre, né? A gente se encontrou mais 3 brasileiras, que a gente ficou num grupo de 4 amigas. Amigas nós que não se conheciam, né? Estava ali para 4 brasileiras que tinham o mesmo destino. Exato, E chegando lá, eu tinha, pela universidade, eu tinha o meu quarto já reservado, e as outras 2 meninas também tinham reservado pela internet, então. E a quarta menina, ela não tinha onde ficar. Ela foi para lá, assim, e não tinha nenhum lugar para ficar. Disse que ia pegar um hotel ali nos primeiros dias. Só que a gente, querendo ou não, a gente não conhecia e nem sabia onde era a nossa faculdade até lá. Então, eu disse, bom, vamos tentar que tu fique no quarto com nós até tu conseguir um lugar. E aí foi mais uma parte importante de já ser um pouco fluente no idioma. Eu tive que conversar com a porteira, explicar o que ela era, para que eu estava ali, explicar que se ela podia pedir, né, se ela podia ficar no nosso quarto. E nisso ele disse, como ele viu que a gente realmente era estudante e a gente entendia muito bem o que ele estava falando, Sim. Ele disse, eu só tenho uma opção. Ela ficar, por exemplo, no quarto de alguém como visitante. Só que as 2 meninas já estavam com o quarto lotado. Então só tinha eu sobrando aqui. Tinha 2 camas. Falei, bom, então a gente assina alguma folha, alguma declaração dizendo que aquela minha parente está me visitando, ou minha amiga. E ela conseguiu passar as primeiras noites com nós. Ah, que bom. Legal. E foi importante, então, tu já ter uma noção do idioma para poder resolver essa situação, né? Porque senão eu fico pensando, imaginando eu ia chegar lá e como é que eu ia explicar, né, pra pessoa que cuida do lugar essa situação toda. E principalmente porque os italianos, eles têm eu digo que é um jeito de conjugar verbo diferente, que eu trouxe para o Brasil e não consigo perder de jeito nenhum. Mesmo que a gente não faça isso. Que é o piacerebbe, eu volevo, que é tipo, eu gostaria, poderia, que é a forma educada deles. Então, mesmo se tu não pedir por favor no final, esse já diz que tu está sendo educado. E se tu não for educado com eles, daí sim. Aí eles ativam o modo estereotipado que a gente fala. Exatamente, aí eles não estão nem aí, estão pensando que às vezes tu quer fazer alguma coisa de errado. E aí a gente... É o que a gente fala porque nós, no Brasil, a gente não tem a mania de falar por favor para todas as coisas, e essa questão da educação, né, que eu falo entre aspas, porque não é que a gente é mal educado, é só porque a cultura é diferente, nós falamos diferente, acontece no inglês também, né, que às vezes no restaurante a gente diz aqui, amigão, me dá lá a conta, parece que eu tô mandando ele, se eu falo isso no inglês, né, a gente precisa colocar justamente o would like, que eu acho que eu imagino que seja o parecido ali com o tempo verbal que tu falou do italiano, né? Que aí vai soar mais simpático, pelo menos. Exatamente, é isso aí. Não sei, para mim foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, porque tu pode não falar nada, tu pode entrar com a cara fechada e sair sem olhar para a pessoa, mas tu precisa usar esses verbos, tipo, retirar, volevo, Entendi. Foi bem marcante, assim. Maria, desculpa, quanto tempo tu chegou quanto que deu esse tempo na Itália? Foram quantos? 1 ano? Ok. Eu brinco que é 1 ano e 1 dia, né? Porque era no bissexto, eu falei. Sempre um dia a mais. Sim, foi mais do que 1 ano. Foi mais que 1 ano. E como é que foi estudar lá, assim? O que é de diferente estudar aqui no Brasil, como tu estava acostumada? Como é que é estudar lá?
Como é que foi essa experiência para ti? O primeiro dia de aula a gente teve um reconhecimento da universidade, então a gente foi todos no mesmo lugar, então até ali foi mais tranquilo. Eu tinha duas aulas, eu digo. Uma era o nosso curso de italiano, que a gente ganhava da CAPES, e o do Ciências Sem Fronteiras, né? E outro que era na faculdade propriamente dita. Então, antes de ir para a faculdade, eu comecei o italiano. Entendi. E aí eu cheguei no primeiro dia de italiano, cheguei bem antes da hora, para não perder a hora, e consegui conhecer a professora e falar, e pedir desculpas que o meu italiano não era tão bom ainda. Não sei porque a gente tem essa mania, né, de pedir desculpas, não sei se é uma coisa do brasileiro, mas eu faço muito isso. Porque para mim parece que é meio desrespeitoso não chegar no país e não saber a língua dele, né? Ou uma língua universal que seria o inglês. Daí eu cheguei, comecei a falar com a prof, e ela começou a conversar comigo, e a conversa fluía, e ela disse, Maria, vamos fazer uma brincadeira. Ela só estava eu na sala. Eu vou dizer para eles que tu tá me ajudando a dar aula, não que tu é uma aluna. Aí eu falei, tá, mas eu não vou conseguir suportar isso. Lógico que eu ia errar alguma coisinha assim, eles iam perceber. Uhum. Até porque na minha prova de proficiência eu não fui tão bem quanto quem estava lá comigo, inclusive das minhas três amigas. Só que por sorte elas não ficaram na mesma turma que eu. Daí deu pra fingir um pouquinho. E aí a gente começou a aula e eu fiquei falando em italiano. Ela disse, aqui é a Maria, ela tá me ajudando a dar aula para vocês. Ela entende o idioma. E ficou assim. Na metade do ano que a gente tava lá, um dos meus colegas, que era brasileiro também, parou em mim e disse, mas tu não é ajudante da professora? Aí eu falei, não, eu sou colega de vocês. Eu fiquei até agora acreditando que tu era italiana. Eu acho que tá errado. Mas obrigada. Então, não foi assim, tipo, por um dia, ela não desmentiu essa história, ficou. Ficou. Quem me conhecia, assim, dos outros círculos de amizade, daí ele já sabia, mas tinha gente que a gente se via pouco, que era de outros cursos, e ninguém desmentiu, nem eu, nem a própria, nem os meus colegas. E eles ficam acreditando que eu era italiana. Mas isso também acredito que te deu confiança, né? Porque de repente, porque tu percebeu que de fato o teu italiano não era tão ruim assim, não precisava ficar pedindo desculpa, né, em relação ao italiano, porque tu conseguia dar conta, né? Uhum. E foi justamente por causa dessa brincadeira que a prof fez comigo que eu cheguei na faculdade muito confiante. Eu disse, bom, se ela fez isso, quer dizer que eu sei. E eu cheguei lá, eu já podia falar com os professores, usava palavras mais simples, né, até não conhecia o idioma. Eles sabiam que a gente era de fora também. E eu não lembro de ter sentido muita dificuldade, assim, na faculdade em me expressar, só nas provas. Aí a gente já chega lá. Daí nas provas, assim, foi um pouquinho mais difícil, né? Mas, inclusive, a professora foi muito atenciosa comigo. E isso no curso de italiano, né? Não, na faculdade mesmo, no curso Da de faculdade. enologia. Isso, Ah, entendi. No curso de italiano, a gente saía para jantar juntos, porque a gente praticava bastante. E no apartamento, quando a gente alugou o apartamento no centro histórico, daí que a gente saiu de uma zona mais afastada e foi no centro histórico de Firenze, o contrato de aluguel tinha uma via em italiano e uma via em inglês. E a gente precisava ler o inglês. Então, bom, eu estava com três meninas que diziam que sabiam inglês, então eu deixei para elas lerem. Só que elas pediram para mim ler no final. E disseram, bom, se também tu achar que tá certo, a gente assina. Porque elas não tinham ela fluente também. Eu falei, bom, vamos lá, né? Aí eu encarnei, assim, tipo, espírito, eu sou inglesa. E comecei a tentar entender algumas palavras importantes. Eu não era fluente. Mas eu escutava bastante música, eu assistia filmes legendados, me ajudava um pouco na hora de ouvir ou prestar, ou entender, né, a formação, mas não era nada assim, nossa, como eu saberia ler alguma coisa tão técnica. Então eu li o italiano e eu fui comparando. E aí eu disse, tá, entendi, isso aqui quer dizer a mesma coisa. E aí no final a gente teve que assinar em inglês, mesmo ensinando na Itália. Entendi. Então, ali tu já teve, além do italiano, tu foi desafiada no inglês também, né? Por mais que tu precisasse mais do italiano. Isso, eu achava que, sabendo italiano, na Itália estamos em casa.
Não é bem assim, o inglês eu percebi muito tempo antes, mas ali na Itália me deixa bem claro a importância dele. Sim, claro. E aí, na faculdade foi tranquilo, depois das provas, né? Que tu disse que as provas te deixavam mais nervosas. Sim, mas fui super, super, super bem na nota final. Uma delas, inclusive, eu gabaritei. Então era insegurança, não era falta de estudo. Uma professora falou que lá as provas eram orais, e nessa que eu gabaritei, eu fiz ela escrita. Então, além de tudo, quer dizer que o meu italiano escrito também era muito bom. Entendi. Mas nas provas orais eu ficava muito nervosa, porque era, por exemplo, a prof, eu e todo mundo atrás assistindo. Ah, tinha o fator psicológico de observação ali, né? Exato. E os italianos, eu não sei se era só a minha turma, assim, mas eles nascem respirando vinho. Então, muita coisa que para mim era novidade, para eles, nossa, tipo, era coisa do dia a dia. Ou eles estavam envolvidos em vinícolas, ou eles estavam envolvidos em venda, em elaboração, e para eles era super normal. Para nós, aqui no Brasil, a gente está ainda avançando na tecnologia e na viticultura e enologia. Lá eles já nascem no meio das uvas, praticamente. Claro, entendi. Então, era um peso, assim, bem grande de, além de estar ali, ter que falar o italiano, entender, né? E mostrar para eles que eu realmente estava para aprender. Eu ainda tinha a carga da viticultura e enologia do Brasil, assim, para carregar e representar bem, assim. Tanto Sim. que uma resposta eu disse assim, para prof, eu prefiro te dizer que eu não sei do que te mentir, porque tu vai saber. E teve uma pergunta que eu não lembrava da resposta, e eu falei, prof, sinceramente, eu não lembro. Ela falou, eu sei que tu lembra e eu sei que tu sabe, porque na aula que eu dei essa matéria que estava prestando atenção em mim. Aí ela foi me ajudando e eu cheguei na resposta correta. Aí essa foi a primeira prova que eu fiz oral, e eu consegui uma nota bem boa, assim, o suficiente para ter orgulho. Não aquela que eu queria 10, mas foi uma ótima pontuação. Legal. E aí, então, essa tua experiência da Itália foi durante um ano, e aí te rendeu, então, tu não chegou a terminar o curso lá, tu fez uma parte dele, voltou para o Brasil e terminou, é isso? Isso, aí eu tenho a mobilidade estudantil, né, que eu participei um ano lá na Itália, depois eu me formei aqui no Brasil. Eu acredito, eu não sei se ele vale, por exemplo, se eu fosse para a Itália, se seria nova, você teria que fazer tipo um curso de complemento, né, ou talvez cursar a faculdade de novo. É. Ou aproveitar créditos, né? Não sei como eles fariam. Provavelmente eles fazem algum tipo de comparação, enfim, do que tu estudou aqui, né? Tipo, das disciplinas, enfim. E eles fazem alguma comparação, de repente. Tu consegue validar ele lá, assim. Essa foi tua experiência como estudante de graduação fora. E enquanto tu estava lá, Maria, tu visitou outros lugares ou tu ficou só na Itália mesmo? Eu visitei dois países, na verdade, além, claro, do Vaticano, São Marino, que aí são países dentro da Itália, como italiano. Sim. E foi para Turquia, que aí eu fiquei em Istambul e na Capadócia, e para Grécia, que aí eu fiquei em Atenas. Ah, legal. E aí, essas foram depois disso que tu voltou para o Brasil, tu chegou a viajar mais alguma vez? Ou essas foram as tuas experiências? Não, eu tive mais uma viagem, se não me engano, que foi para o Uruguai. Mas, Marina, posso contar uma coisa que acho que é muito importante? Que até lá, então, eu estava bem engatinhando, eu estava começando a falar mamãe em inglês. E a gente foi para a Turquia. Na Turquia, eles não falam inglês, né? Eles falam turco, se não me engano. Aham. E até ali tudo bem, a gente conseguiu se virar muito bem em Istambul. Até porque, tipo, onde a gente foi com guia, ou tinha traduções nos lugares, tudo certinho, o hotel falava bem inglês, a gente conseguia se entender. Mas quando a gente foi para Capadócia, que a gente tinha que ir com ônibus, né? Então a gente chegou na rodoviária e ninguém falava inglês. E E a agora? gente rodou a rodoviária inteira para achar uma pessoa que entendesse o nosso inglês.
porque além de falar inglês, o nosso inglês não era bom. Sim. E aí, lógico que se fosse um inglês bom, ele ia entender com muito mais facilidade. E aí a gente conseguiu encontrar uma pessoa que falava inglês, e ele nos ensinou ali para onde ir para pegar o ônibus. Que Sim. foi por muito pouco também que a gente pegou. Quando a gente foi para Capadócia, a gente ficou lá também muito pouco, eles conseguiam falar o inglês, e a gente tinha que conseguir se expressar bem para eles nos entenderem. Sim. E numa noite, uma menina que estava no nosso grupo, ela começou a ter reações alérgicas. A gente acreditava que talvez tivesse ácaro no pulchão, ou brasileiro, não sei. E só que era noite, a gente tinha que sair, a gente pediu para a mulher do hotel, que ela era chinesa, se tinha alguma bolsa de água quente, algum chá de camomila, alguma coisa para poder acalmar a alergia dela. E ela disse que não, que tinha que esperar no dia seguinte e encontrar uma farmácia. Só que, se eu não me engano, no dia seguinte a farmácia abriu muito tarde. Então, até lá, ela ia ter que ficar sofrendo praticamente. Sim. Nisso, a gente começou a conversar entre nós. E eu reparei naquele dia que, quando eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a falar as palavras que eu sabia em inglês. Eu não sei se no meu subconsciente eu disse, se tiver alguém que entenda inglês aqui, vai saber que eu preciso de ajuda. E nisso acordou uma mulher, ela veio, ela pediu se a gente precisava de ajuda. Eu tentei falar que sim. E ela disse que ela era médica. Só que ela falava inglês. E as gurias não conseguiam. E a menina que estava com essa alergia não conseguia explicar para ela o que ela tinha. E elas pediram se eu conseguia explicar. Eu falei, gente, não! Eu não sei o que ela está sentindo. E depois, as palavras... As palavras em inglês de doenças não é uma coisa que a gente aprende com facilidade, né? Estava bem no início do curso. Sim. E aí elas foram me falando o que era. E aí tinha duas cuidando dela, que sabiam falar inglês, só que talvez elas estavam muito nervosas também, e a gente tem interesse tentando explicar para ela. Aí você tá, foco que alguém precisa de ti. E aí eu falei devagar, eu disse para ela que eu não sabia muito inglês, que ia tentar explicar. E a gente conseguiu falar para ela o que ela tinha, e ela tinha o antialérgico. E ela disse para nós, ela nunca viaja sem antialérgico. Sim. E aí ela tomou, de manhã acordou e já estava bem. Aí ali, sim, foi, sabe, quando eu fiquei nervosa e comecei a falar inglês. Não sei se no meu subconsciente disse, alguém vai entender que eu preciso de ajuda. Sim, na verdade, tu salvou a viagem, né? Porque, imagina, principalmente da menina que não tava legal, porque foi por conta do inglês que tu conseguiu falar ali de alguma maneira, mesmo que não perfeito, né? Tu conseguiu ajudar ela utilizando o inglês, né? Conseguiu se comunicar aqui, conseguiu se comunicar. Eita, peraí que meu computador tá fazendo barulho. Deu. No fim, tu conseguiu se comunicar, que né, o objetivo era pelo menos se fazer entender, ser entendida, para poder ajudar a tua amiga, né? A gente era em quatro pessoas que tinham inglês básico e todas meio nervosas. Então, a gente teve que prestar bastante atenção e respirar muito, porque a gente não sabia. E ela estava passando realmente mal, assim, né? Sim, então, claro. Naquele dia foi estressante, mas hoje a gente dá risada. É verdade. Sorry. Essa ali eu achei muito importante falar, porque às vezes a gente diz, mas tu foi para a Turquia sem saber falar turco ou sem saber falar inglês. Mas, teoricamente, a gente estava em pessoas que conseguiria se virar, até porque as outras que a gente estava, ou aquelas que elas viajaram mais, eles tinham inglês, né? Algumas pessoas ligadas ao turismo sabiam inglês bem para te entender o teu, mais ou menos, assim. E por isso que eu sempre digo, se eu pudesse ter começado a estudar antes inglês, eu teria começado a estudar muito tempo antes. E aí tu iniciou o inglês, então, depois dessa tua experiência no exterior? Daí, eu já estava cursando, né, quando eu fui para lá, só que quando eu voltei para o Brasil, eu tinha saído da escola e eu acho que eu comecei daí na Talkers, mas quando ela era outra franquia ainda. Sim, antes da Talkers ser Talkers. Isso. E aí, então, eu comecei ali. Exato, porque a minha irmã estudava ali já. Então, né? Eu vou fazer interesse. E aí a gente até, inclusive, a gente ficou na mesma turma, que aí melhor impossível para mim. Que era um tempo que eu podia passar com a Andrea, porque eu sempre, ou
inclusive ela veio me visitar lá na Itália também. Mas era um tempo que eu não tinha com a minha irmã, porque eu estava ou em Bento, que eu ia para casa uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, e às vezes ela tinha as coisas dela para fazer, ou às vezes quando a gente se ligava, porque não era tão comum ter WhatsApp na época. Eu sou ainda da geração que antes do WhatsApp. Então, não era muito comum, a gente não tinha esse contato sempre. Lógico, a gente tinha, no campo onde a gente mora, a gente não tinha Wi-Fi, então eles tinham que pegar o modem da Vivo, que era 3G, subir o muro, porque a gente mora meio que num vale, sentar embaixo das ameixeiras e tentar fazer ligação para falar comigo uma vez por semana. Então, foi um tempo que eu precisava ter, que era bom, porque eu sempre via a Andréia todo sábado, eu sabia que eu ia conversar com ela, que eu não precisava ir para casa para ter ela ali comigo, então, para mim era maravilhoso. E aí eu comecei a estudar ali que aí eu disse, não, eu realmente necessito continuar, assim. Sim, e aí tu começou a estudar o inglês, tu já tinha, né, a bagagem do italiano, enfim, estudou o inglês, e aí foi junto que tu começou o espanhol ou foi depois? Foi depois. E o que depois. Na verdade... Não, eu ia só perguntar em relação ao inglês. Tu resolveu estudar inglês por conta dessas tuas experiências fora, ou tu já tinha em mente antes que o inglês ia ser importante para tua vida, enfim, porque tu já fazia inglês, né? Mas o fato de tu ter usado o inglês e ter voltado e continuado a estudar foi por conta dessas experiências? Muito, assim, como eu posso dizer, quando eu estudei, disse, eu vou estudar inglês porque tem a bibliografia em inglês sobre enologia, que a gente tem muito pouco em português. Sim. Isso lá atrás, né? Então eu vou começar a estudar devagar, não sei se eu me acostumo com o idioma, porque é um idioma bem diferente para mim. E aí depois dessa viagem eu realmente vi, pensa se tu não tivesse nada de inglês, tu não teria ido para Mendoza, tu não teria te virado na Itália ou na Turquia, ou na Grécia, que na Grécia também a gente só teve que se comunicar em inglês. Então, como eu já tinha alguma, como é que eu posso dizer, eu já tinha tido a necessidade de falar em inglês, lá eu escutava os áudios dos guias em inglês, porque o que eu não sabia eu voltava e colocava no italiano. Entendi, foi uma maneira de tu praticar. Isso, para pelo menos quando eu estivesse lá, eu ter certeza que ia conseguir lidar com alguma imprevista. Sim. Então, na Grécia também foi praticamente por isso que eu pensei assim, e se eu não souber inglês e tiver uma outra oportunidade, é muito boa. É uma escolha minha não estudar. Não é, eu tive o azar de não conseguir, não, é uma escolha minha, a culpa foi minha. Sim, claro. E aí tu voltou, começou o inglês e foi para o espanhol. E aí foi quando a Talper já era Talper. Sim, então faz aí 3 anos depois. Exato. Daí, porque a gente tem uma vantagem de ter um segundo idioma, né, um pouquinho mais barato, eu falei, se eu fui para a Argentina, eu não sabia falar espanhol. Provavelmente, se eu tiver um outro congresso que eu vou ir, vai ser em país latino, porque para ir para a Europa e voltar é um pouquinho mais caro do que a gente cruzar a fronteira. Mas por que não? Né? E eu queria muito ir para a Espanha, porque depois a gente até pode falar de planos futuros, né? Ou sonhos passados que eu quero que se tornem realidade. Tem um mestrado na Europa que tu pode estudar em diferentes países. E aí, como eu aprendi o italiano, a minha intenção é aprender no mínimo o espanhol e o inglês, porque se eu fosse para a Alemanha, lá na Alemanha eles falam inglês. Se eu fosse para Portugal, eu saberia português, mais ou menos, né? A gente vai se acostumando. Agora, se eu fosse para a Espanha, como é que eu ia chegar para o professor e falar em italiano? Porque eu sabia que ia me confundir com italiano. E eu já era algo certo. E se eu fosse para a França, o que eu ia falar na França? Inglês? Mas aí como é que ia chegar num produtor, numa vinícola pequenininha, que talvez não soubessem falar inglês e me comunicar e saber como eles fazem realmente? Então, ali foi dizer, bom, eu acho que posso começar a estudar pelo espanhol, que era mais parecido com o italiano. Não que isso seja mais fácil, porque depois eu posso. Então, tu buscou as outras línguas por conta disso, por conta da tua profissão e pelos teus desejos de visitar países e estudar nesses países
coisas que são da tua área, né? Relacionadas à enologia, enfim. Eu digo que foram muitos fatores que influenciaram para eu tomar a decisão, porque além daquilo que eu vivia, tinha aquilo que eu queria viver. E eu não queria que isso fosse uma barreira. Eu gostaria de ser entendida e entender as outras pessoas. Sim, claro. Porque tem gente que é assim mesmo, né? Tem muitos lugares que nós brasileiros, eu não sei o que acontece com a gente, porque quando vem algum estrangeiro para cá, a gente tenta entender ele do jeito que ele fala. E quando a gente sai. E falar o idioma dele. Isso. E quando a gente sai, a gente tenta falar a língua deles. Então nunca alguém vai falar a nossa língua, né, na nossa cabeça. Mas isso é bom porque nos motiva a aprender coisas diferentes, né? Então, porque eu também não consigo me sentir bem. Eu fui para a Itália falando inglês, mas aí a minha mãe que fala agora a minha mãe tá ótima no italiano, tirou 10 na última prova dela, mas que na época quando a gente foi, ela falava um pouco que ela tinha aprendido, enfim. E aí, no fim, acabou que ela se sentia mais à vontade de falar o italiano do que eu o inglês, assim, eram em últimos casos que eu usava o inglês, porque a gente estava na Itália, então nada mais justo do que usar a língua deles, né? E aí depois eles têm também um comportamento um pouquinho diferente, quando tu tenta falar o idioma deles, né? Eles são fato curioso... Desculpa? Não, eu digo, eles são mais receptivos de fato, porque eu tive experiências onde eu fui falar inglês e eu percebi, assim, que não era o que eles queriam, sabe? Exato. E na França é pior. Então, pelo que me disseram, inclusive o professor de lá disse que se tu for lá, é preferível que tu tente falar francês como italiano do que tu fale o inglês para ser entendida. Assim, não sei porque deve ser por fatos passados. Isso a professora pode explicar melhor do que nós. Eu ia falar, Profiana. Mas eles me falaram... explicar. Eu não sei se tu falou alguma coisa, Maria, deu uma travada aqui pra mim. Não, acho que não. Acho que eu tava acabando de ouvir falar que ela pode explicar, Profiana. Então tá. Não, é isso mesmo, mas é muito legal a tua história de que por conta dessa tua vontade, assim, de aprender aquilo que tu gosta, que é aquilo que tu te dedica, né, tua profissão, que tu foi pensando nas possibilidades a partir de outros idiomas. Exato. E uma curiosidade da Itália é que tinha uma menina na minha classe aprendendo português. Uau! Porque ela queria ir para Portugal. Sim. Ela estava estudando português e ela disse, não, aí a gente assim, ajuda, ela vinha lá, me pedia dúvidas, eu pedia dúvidas para ela. Então, foi bem interessante. Quando ela chegou para mim dizendo, né, que ela estava tentando aprender o português, eu falei, mas tem sim. E realmente ela queria, e ela já estava falando super bem quando isso aí. Legal. E aí, me diz, quais foram os momentos, assim, que aprender idiomas, por exemplo, porque tu aprende muitos, o italiano tu já tinha, e aí os outros tu acabou aprendendo ali na Talkers. O que esse aprendizado da Talkers pôde te proporcionar, assim? O que tu fez com o espanhol que tu aprendeu, com o inglês? Aonde que tu usa ele hoje no teu dia a dia? Porque, por exemplo, agora tu não tá viajando, mas eu tenho certeza que tu usa para alguma coisa, para estudar, enfim. Isso, o espanhol eu usei no Uruguai, quando eu fui, porque eu já estava estudando também. Eu não sei, já tinha me formado, porque foi... Ou estava para me formar no espanhol. Daí eu usei no Uruguai, que era para um outro congresso. O inglês também eu levei para o congresso, porque a gente podia fazer networking e trabalhar assim, com diferentes personalidades. E hoje é mais leitura. Eu assisto bastante filmes, hoje sem legenda em português, sem legenda em inglês, e consigo entender o filme inteiro. Então, eu me forço bastante a continuar ouvindo para não perder, porque como eu estou trabalhando aqui na vinícola, a gente atende bastante turista. E tem muitos imigrantes que trabalham com nós. Então, muitas vezes, eles vêm para cá não sabendo falar nada de português.
E quando eles encontram alguém aqui que sabe falar inglês, ou até mesmo alguma coisa, entende alguma coisa de francês, como muitos são, ou espanhol, que já também aconteceu, é um quesito a mais para a empresa sentir que a empresa acolhe eles, né? Claro. Então, para cá é muito importante, para meu profissional também, porque tem muitas bolsas, além do estudo, né, que é daquele que eu tinha falado, que eles pedem para fazer algum texto em inglês, falar em inglês, então dá a possibilidade de eu me inscrever para isso. Não Sim. quer dizer que eu vou ganhar um sim, mas pelo menos eu tentei não ter o não, entende? Sim, porque é aquela coisa, né? O tal ditado, o não tu já tem, né? Se a gente nunca tentar, a gente nunca vai sair do não. Exatamente, e por 2 anos a gente perdeu, né, da nossa vida agora com a pandemia, então meio que estabilizou todos os nossos planos, Sim. mas o meu plano é não parar de falar inglês, porque por mais que eu não precise dele agora, nesse exato momento, para alguma coisa que seja diariamente, eu posso ler textos em inglês. Eu tenho livros de análise sensorial que estão em inglês, que eu preciso entender para ler, porque não tinha versão no idioma italiano ou espanhol. Uhum. Então, eu preciso muito desses idiomas. E se a gente quiser fazer alguma promoção, ou talvez alcançar algum público diferente, a gente precisa ter conhecimento. Uma história muito interessante que foi depois ou logo me formando, que a gente lançou uma linha aqui na Primofio, se eu puder falar o nome da empresa que eu Claro, trabalho, pode falar. e eles pediram para mim, eu era controladora da qualidade, só que eles não tinham a área de comunicação visual e desenvolvimento de óculos ainda bem estabelecida. E eles pediram se eu conseguia encontrar o nome de uma linha de vinho que fosse significativa para a história da cooperativa. E a cooperativa, ela tem toda aquela história em italiano, né? E eu comecei a procurar em italiano, não achei. Eu comecei a procurar em inglês, não achei algum que eles gostassem. Em espanhol, não achei. E eu comecei a ler, bom, então vamos para a literatura latina. Só que eu não entendo nada de latim. Absolutamente nada. Só que naquele texto em específico, eu encontrei a nossa linha, que hoje é Ornatus, que dizia, depois explicava o que significava, e com o inglês, que também tinha todas as observações em inglês no texto, eu consegui entender que era aquilo que eles queriam. Então, eu trouxe o nome e hoje é uma das linhas que está mais se destacando na empresa. Entendi. Então, por conta de tu saber esses todos os idiomas, foi que tu caiu no latim, que por mais que tu não soubesse o latim, tu precisou ter o aporte das línguas que tu, o suporte dessas línguas que tu tem para poder ajudar na função que tinham te dado, né? Isso, eu só cheguei lá porque eu entendia todos os outros idiomas, eu sabia que eu não ia conseguir encontrar ali, nesse exato lugar, Sim. alguma coisa que fosse bom para eles. Legal, e é muito interessante isso, né? Porque são coisas que a gente nem imagina, né? Que podem acontecer algum dia e acaba que às vezes está ali. E é algo simples, né? Que de repente. Mas que se tu não soubesse, tu não ia ter a mínima noção de como realizar. Né? Com certeza eu não teria chegado até a nossa linha, com certeza. Porque a gente fica muito limitado. Uma das melhores coisas que é tu saber se comunicar e ser entendido, né, que eu uso isso para talvez aprender tantos idiomas, é que tu abre um leque na tua cabeça que é incrível, porque a partir do momento que eu estou falando contigo, uma parte do meu cérebro está tentando falar o que eu falei em inglês, a outra em italiano, a outra em espanhol, e algumas palavras se misturam, assim. Então, abre um leque na nossa mente que não tem preço, na verdade. Sim, claro. Que tipo de conselho tu daria para as pessoas que ainda estão em dúvida em aprender algum idioma? Se não sabe se começam, se não começam, se fazem, se não fazem? Essa é uma parte difícil, porque para mim foi algo que eu senti, na verdade. Eu coloquei como prioridade poder, como nós, vamos fazer assim, como a gente já está numa situação crítica hoje, né, na sociedade, eu tenho que estar pronta e saber que eu fiz tudo o que eu podia fazer para ganhar as oportunidades certas. E a gente nunca vai ter as portas abertas se a gente não conseguir se comunicar.
Então, pode ser que tu não aprenda todos os idiomas, pode ser que tu nunca vá saber falar um idioma muito difícil. Mas a gente sabe que hoje, em qualquer lugar do mundo que a gente vá, a gente consegue se comunicar em inglês. Eu tive isso por experiência própria. Alguns foram mais difíceis, foram, mas eles também já estão mudando. Sim. Então, é a questão assim, por exemplo, se tu estiver num lugar e tu não conseguir te comunicar, tu não tem como ter certeza que tu vai fazer o básico para conseguir viver. Eu não sei, acho que é meio pesado, mas talvez eu encontre uma forma de dizer assim, a gente é responsável pelo nosso sucesso e por onde a gente quer chegar. Então a gente tem que dar todos os caminhos, deixar todos os caminhos abertos para a gente conseguir chegar lá. E isso só depende da gente. Porque por mais que eu fiquei pensando enquanto tu falava, né? Por mais que a gente só ter a vontade não basta, né? A gente tem que ter a vontade e tem que fazer. Então, não adianta também colocar a responsabilidade toda só na escola, a responsabilidade toda só no professor, porque a vontade parte da gente e a ação também, né? Então, eu acho que essa é uma parte muito importante, porque tu só conseguiu atingir os objetivos que tu tinha porque tu teve força de vontade, tu foi lá, aprendeu. No início, tu tentou se virar com o que tu tinha do inglês, mas depois tu aprimorou isso porque tu viu o quanto é importante, né? Uhum. E eu digo assim, por vontade, move mais que montanhas, move ônibus, move trens, move aviões, move tudo. Porque vocês sabem, ali em Natal, que eu acredito que quando eu morava em Bento Gonçalves, eu saía de Bento, ia para Farroupilha, não, quando eu morava aqui, perdão, quando eu comecei a morar em Antônio Prado, que eu ainda não tinha me formado em inglês e espanhol, eu saía de Antônio Prado assim, eu acordava às 4, pegava o ônibus às 5 horas da manhã, ia para Caxias, de Caxias eu ia para Farroupilha, chegava às 8, eu estudava 2 horas de inglês, ia para aula de espanhol, estudava 2 horas de espanhol, saía meio-dia, às vezes eu almoçava quando eu não levava lanche, ia para a rodoviária e chegava em casa só às 5 da tarde. Então, eu acredito que não tem desculpas, entende? Porque o que a gente quer, a gente corre atrás, a gente tem que correr atrás. Sim. Eu acho que nós somos os responsáveis, como tu disse, né? Vou usar a frase que tu disse, nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. E a força, o esforço que a gente coloca nas nossas ações também diz muito em relação a isso. E aí, com isso, para a gente acabar a nossa conversa, tu disse então que teu próximo plano é usar o teu espanhol, então. Exato. Tu tem planos de ir para a Espanha para dar continuidade, então, aos teus estudos em enologia. Isso, como eu falei antes, que a gente é responsável pelo nosso próprio sucesso, ou pelo menos por tentar muito, muito forte o que a gente quer. Eu estou estudando francês agora. Porque nesse mestrado, que é o que eu almejo, talvez lá na frente eu troque de perspectiva e não seja mais tão importante para mim. Mas agora é. E eu podia não estudar francês agora. Mas vai que o ano que vem volte ao normal, que eu espero que sim, antes de lá, pelo amor de Deus. E eu consiga a bolsa. Sim. Isso. E eu consiga a bolsa. O primeiro ano, obrigatoriamente, é na França. Não pode escolher fazer os 3 anos em Portugal. Ou fazer um ano em Portugal, um ano na Espanha e um ano na Itália. O primeiro ano é obrigatório na França. Então, eu tinha a opção de ir só com inglês ou começar francês. Sim. Eu posso não me formar até lá, mas eu vou ter o francês. Eu vou entender como é que se forma uma frase, como é que eles pensam, como é que se fala um número. Vai passar da alfândega olhando as placas certo. Pelo menos assim agora. E deixando um pouquinho o policial tonto, que é para ele saber, né, que a gente tá chegando. Mas é isso que eu quero dizer, porque eu podia ter a opção de não escolher estudar outro idioma. Mas se eu chegar lá, tiver uma oportunidade para fazer uma safra em Champagne, por exemplo, que é uma região super famosa, em Bordeaux, numa vinícola,
não tão grande, pequena, mas que eu conseguisse fazer todas as etapas do processo de verificação, que também é muito importante. E eu não sabia falar francês, e eles não saberem falar o inglês, eu ia perder essa oportunidade. Então só depende de mim. Porque se eu souber 25%, os outros 75% eu consigo aprender. Sim. Agora, se eu não souber nada, eu vou ter que aprender 100%. Sim, verdade. Daí, para mim, é bem isso, tipo, talvez não precise, mas eu não quero correr o risco. Sim. Bom, Maria, eu espero de verdade que tu alcance todos esses objetivos, que tu possa ir logo para a França para começar o teu mestrado. Tenho certeza que vai dar tudo certo e que tu, mais uma vez, vai alcançar o sucesso. E aí, quando tu voltar de lá, tu vai fazer o italiano, não, desculpa, o alemão, vai procurar outras línguas para cada vez mais desenvolver, enfim, os teus estudos e se especializar na tua área. Foi muito bom te ouvir, Maria. Muito obrigada por compartilhar todas as nossas experiências. Eu tenho certeza que tu tem mais histórias para contar, mas a gente vai ter outras oportunidades de te ouvir. Mantenha a gente informado desse teu mestrado, que eu vou estar aqui sorrindo por ti, toda a Talkers, na verdade, porque é muito legal, assim, saber de que os nossos alunos, de fato, o que vocês aprendem na Talkers é colocado em prática e que isso é importante para a vida de vocês, sabe? Eu acho que mais do que qualquer prêmio que a escola possa ganhar, enfim, eu acho que ver o sucesso dos alunos é muito gratificante. E, Marina, para quem tem dúvida em começar a estudar na Talkers, me chama em inbox. Porque todas as escolas que eu estudei, eu adorei muito. Eu gostei muito daquela que eu estudei em Bento, eu gostei muito da antiga franquia, que era a Talkers. Mas não tem explicação o que vocês fazem com os alunos de vocês. Não tem explicação, porque podia ser só mais um curso de inglês, mas é tudo menos um curso de inglês vigarista, alguma coisa ultrapassada, sabe? A gente sai dali falando. É incrível, porque a gente não percebe que a gente está falando, e a gente já está pensando e falando e perguntando, e diz, como é que eu sei isso? Eu nem lembro de ter aprendido isso. Entende? E eu sou muito fã do pessoal de vocês, porque, né, agora eu estou estudando online o curso de francês e não abro mão, e sempre que eu puder e conseguir escolher a Talkers, com certeza eu vou escolher a Talkers. Que legal saber disso. Muito obrigada, Maria. Thank you so much. Merci e gracias, que é o que eu consigo falar em todas as línguas. Pode falar o grazie também. Eu ia falar italiano, grazie. Perfeito. Vamos ver, eu sei falar o you're welcome. De rien, que é em francês. Por nada. E deixa eu ver agora, prego. Eu ia falar que prego serve para qualquer momento no italiano. Exatamente. Tudo é prego. Tudo é prego. Sim. Muito obrigada, Maria. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar com a tua história e vai querer explorar também os 4 cantos do mundo, utilizando outro idioma ou não. Muito obrigada por compartilhar. Eu que agradeço pela oportunidade e estou morrendo de saudades, Talkers. Logo eu vou visitar vocês. E para todo mundo, estudem idiomas, pessoal. É muito importante. O mundo está ficando cada vez mais globalizado e a gente precisa. É verdade. Indispensável, eu diria. Exatamente. Obrigada, Marina. Obrigada.